Olá pessoal, aqui é o professor Lidiomar e nessa nossa aula de redes de computadores de hoje, eu decidi fazer uma correção, das atividades que nós realizamos durante esse primeiro bimestre, tá? Essa aula, teoricamente seria a nossa última aula presencial do primeiro bimestre, tá bom? Nós ainda temos algumas aulas EAD, umas aulas de sábados letivos para serem cobertas, tá? Inclusive no calendário EAD nós temos uma aula no sábado de amanhã, tá? Essa aula logo eu vou lançar ela lá no aula para vocês terem acesso e eu terei que lançar uma atividade valendo 20 pontos, tá? Nessa aula do sábado, porque estava no meu planejamento, eu não consegui lançar antes, mas a data também de um sábado, um dos nossos sábados de aulas, sábados letivos, de aula EAD, seria nesse sábado de amanhã. Então eu vou lançar essa atividade para poder fechar a nota de vocês, tá? E completar a quantidade de aulas para esse primeiro bimestre. Mas sendo essa nossa última aula presencial, digamos assim, eu decidi fazer uma correção das atividades para ficar ainda mais claro, os conteúdos, que nós trabalhamos nesse primeiro bimestre aí, É, é, na verdade são só as atividades das aulas presenciais, beleza? As aulas EAD eu não vou corrigir não, mas essas aqui, como as atividades estão comigo, aquelas que vocês me entregaram, então eu vou fazer uma correção delas aqui nesta aula, beleza? Então a primeira lista de questões aqui, que eu passei, as primeiras questões que eu passei foram na segunda aula, onde nós tratamos da abrangência das redes, de computadores. E foram 3 questões nessa aula, sendo que elas foram as seguintes, A primeira questão era: as redes LAN, MAN e WAN, elas possuem variantes sem fio. Quais são essas variações e qual é a sua abrangência, Bem, as variantes sem fio das redes LAN, MAN e WAN são as WLAN, variante da LAN, a WMAN, variante da MAN, e a WWAN, variante da WAN, Só incrementou um W na frente, de cada uma dessas aí para indicar que elas são redes sem fio, são wireless, Esse W na frente seria de wireless. A abrangência delas seriam as mesmas abrangências das suas variantes com fio, A abrangência da rede WLAN seria a mesma abrangência da rede LAN, Aproximadamente 100 metros aí, pelo que eu expliquei na aula de revisão passada, um espaço geográfico assim de uma casa, um prédio, normalmente, um espaço pequeno, não muito grande, e normalmente dentro de uma mesma localidade, assim, uma casa, um prédio, uma sala de aula, um laboratório de informática, seria uma LAN, uma rede local, Sem fio seria a WLAN, rede local sem fio. A WMAN, a abrangência de uma cidade ou cidades próximas, alcançando aí pela revisão lá de algumas dezenas de quilômetros, podendo considerar assim uma rede dentro de uma mesma cidade ou abrangendo cidades próximas, E a W1 seria a abrangência da rede WAN, a wide, a mais ampla, abrangendo aí um país inteiro, um continente inteiro ou até mesmo vários intercontinental aí, vários mundial, como exemplo mais comum a internet aí, Uma W1 poderia ser uma rede via satélite, apenas via satélite, wireless, sem fio, Então, essas são as variantes, WLAN, WMAN e WAN, e a abrangência, a mesma abrangência da LAN, da MAN e da WAN, A número 2 diz que, além das redes LAN, MAN e WAN, existem outras classificações de redes segundo a sua área de abrangência. Quais são essas redes e quais tecnologias são utilizadas na transmissão das informações? Bem, além da LAN, MAN e WAN e as suas versões sem fio,
Existem as redes PAN, né? A Personal Area Network, né? As redes de área pessoal, que são aquelas redes ligando dois dispositivos diretamente, né? E normalmente apenas dois dispositivos, numa área muito pequena, né? Menor do que uma LAN, normalmente uma área pessoal, próxima de uma pessoa, né? Eu já vi em alguns lugares dizendo ao alcance de um braço de uma pessoa, né? Mas não tem uma classificação de distância assim muito certa, né? 1 metro, 10 metros, algumas bibliografias colocam, né? Quais tecnologias utilizaria numa PAN, né? A tecnologia de transmissão. Por exemplo, uma PAN sem fio poderia ser o Bluetooth, né? Que liga dois dispositivos, por exemplo, dois notebooks ou um celular, um smartphone e um notebook, ou infravermelho ligando dois smartphones, ou então, às vezes não sei se tem computador notebook com infravermelho, mas deve ter, né? E é possível fazer então essa ligação. A ligação entre cabo USB ligando um celular com um computador também que possibilite a troca de recursos, né, e informações, dados entre esses dois computadores, né, digamos assim, também classificaria como uma PAN, uma rede de área pessoal. E além da PAN, temos também outra classificação que é a CAN, né, CAN, a Campus Area Network, né, uma rede de um campus, né, de um campus acadêmico ou um campus de como é que fala, de negócios, né, de empresas, né, um campus de uma de uma grande empresa, né, que ligaria basicamente as LANs dentro daquela empresa, né, a LAN de um setor com a LAN de outro setor, né, e com a LAN de outro, né, e assim por diante, né, mas apenas dentro do terreno daquele campus, né. Lá no IFRO, por exemplo, a LAN dos laboratórios ligada com a LAN lá do administrativo, né, por exemplo, né, formaria uma CAN, né, a rede apenas interna ali. Se não tivesse, não tendo acesso, por exemplo, à internet ou a uma rede de fora, né, apenas conjunto de equipamentos que estão interconectados dentro daquele ambiente. Mesmo que algum esteja conectado com uma rede de fora, né, a rede formada apenas por aquele dispositivo e os outros que estão, né, nas LANs daquele campus formaria, né, a CAN, né, uma rede do campus lá dessa determinada instituição, né? Então temos essas duas outras classificações de rede aí, além da LAN, da MAN e da WAN, né? Além das variantes sem fio de cada uma delas, né? As tecnologias de transmissão da CAN basicamente são as mesmas da LAN e da MAN, né? Seriam cabos, né, de rede normal, às vezes utilizando um repetidor devido à distância, né, entre os equipamentos, né? Mas as tecnologias normalmente é cabeada, pode se utilizar tecnologia sem fio também, né, como Wi-Fi, né, para conectar. Aí depois temos a terceira questão também dessa aula, aqui no número com 3, mas tudo bem. Que diz o seguinte: dado os casos abaixo, aponte quais são as redes possíveis e qual você julga melhor, explicando o motivo, tá? Aí ele pergunta uma rede entre uma matriz de uma empresa em Pimenta Buena e sua filial em Cacoal. Considerando que Pimenta Buena e Cacoal ficam apenas algumas dezenas de quilômetros de distância, né? São cidades próximas, né? De acordo com o que eu passei na revisão, né, da aula passada sobre abrangência de redes, ela seria classificada como uma rede MAN, né? A rede que liga a matriz dessas duas empresas, mesmo que estejam em cidades diferentes, são cidades próximas o suficiente para a rede ser classificada como uma MAN, né? Uma rede metropolitana, né? Inclusive já vi alguns lugares dizendo que a MAN seria uma rede que liga metrópoles, embora em outros lugares eu já vi que seria uma rede que liga LANs dentro de uma mesma metrópole, né? Então tem
essa divergência aí, mas o importante é que sejam cidades próximas, né, e uma rede de abrangência de algumas dezenas de quilômetros, né? Sendo assim, seria classificado como uma MAN aí, né? Não seria uma distância ampla o suficiente para ser classificada como uma WAN aqui, né? Entre uma matriz e filial é uma pequena cidade cortada por um rio. Tá, dentro da mesma cidade, né? Seria uma MAN, né? Poderia ser uma WMAN? Poderia, mas qual seria mais a melhor, né? Aplicável aqui, uma MAN ou uma WMAN, né? A WMAN é uma rede wireless, né? Uma rede sem fio. E as tecnologias sem fio, até onde eu pesquisei, elas sofrem interferências por exemplo, espelhos, né? Espelhos dentro de uma casa, eles causam interferência nas redes sem fio. E os rios e lagos, eles podem ser considerados espelhos d'água que poderiam causar interferência na transmissão do sinal aí também, tá? Embora eu não tenha tanta certeza disso, até onde eu verifiquei isso acontece, né? Eu não sei em todas as situações, aqui na questão também não explica exatamente, né? Em detalhes, né? Como que seria essa situação, mas seria uma rede MAN. Uma rede MAN e uma rede WMAN é também uma rede MAN, né? A terceira, a implantação de uma rede em uma empresa em construção. Como é dentro de uma mesma empresa, dentro de um mesmo prédio, seria uma LAN, né? Poderia ser uma LAN ou uma WLAN aqui, né? A implantação de uma rede. Não dá para se entender se seria a rede implantada após a construção estar feita ou durante a construção, né? Mas em ambos os casos seria uma LAN ou uma WLAN, né? Aqui. Depois temos entre uma matriz e sua filial em uma cidade com muitos prédios, tá? Como é na mesma cidade, é uma MAN, né? Poderia-se utilizar uma WMAN? Poderia-se, mas a quantidade de prédios, né, poderia interferir na transmissão do sinal aí, né, já que paredes interferem no sinal, né, de rede sem fio, né? Às vezes uma rede com fio poderia ser mais aplicável aí nessa situação, né? Mas de toda forma seria uma MAN, né? Uma rede metropolitana. Depois tem entre uma matriz de empresa em Cacoal e sua filial em uma fazenda em um local isolado. Em um local isolado ele não especifica distância aqui, né? Mas provavelmente é dentro da mesma metrópole, não deve ser mais do que algumas dezenas de quilômetros, né? Não deve chegar a centenas de quilômetros. Então seria uma MAN ou uma WMAN. Qual seria mais aplicável aqui, né? Uma rede sem fio ou uma rede com fio, né? Bem, considerando que é numa fazenda, às vezes se levantar uma torre, né, e mandar sinal sem fio para lá seja mais viável, né, do que por cabo. Mas se o cabo passar pela rede elétrica, né, como normalmente são, né, se o cabo for implementado lá junto com a rede, o cabo da rede for implementado junto com o cabo uns cabos da rede elétrica, né, utilizando o mesmo poste ali, né. Também poderia funcionar, né. Só teria que ver a questão do custo, né. Às vezes o cabeada seria mais custoso do que sem fio, né. Normalmente as empresas de disponibilização, né, de redes de internet, né, aí nessas áreas rurais, assim, em locais mais isolados, eles utilizam antena, né, para transmissão, né, então provavelmente é mais barato. Então uma WMAN aí, né, provavelmente seria mais viável do que uma rede cabeada, uma MAN cabeada, né, mas seria uma MAN de toda forma. Depois tem a implantação de uma rede em uma empresa em um prédio alugado, né? É um prédio alugado, mas isso não influencia dentro do mesmo prédio, então é uma LAN, né? Uma rede local, né? Implantação de uma rede em uma empresa em um prédio alugado. Em um prédio, mesmo prédio, não importa se é alugado ou não, vai ser uma rede local, uma LAN.
né? Aí depois, já na aula 3 eu passei outras 3 questões, né? Eu expliquei sobre o que era rede de computadores, sobre um pouco da teoria da comunicação e algumas classificações de redes aí, né? Nas classificações eu expliquei novamente quanto à abrangência e quanto às redes serem ponto a ponto e cliente-servidor, que é relacionado à hierarquia, né? Classificação quanto à hierarquia. Aí a primeira questão diz qual é o objetivo principal de uma rede de computadores. Seria o que? Seria interligar equipamentos de forma que eles possam trocar informações ou compartilhar recursos, né? E aí recursos envolvem, por exemplo, uma impressora, né? A impressão, né, seria o recurso, ou arquivos, né, softwares, né, às vezes um servidor de aplicação, né, de aplicativo fornece, né, esse serviço de aplicativo para um computador cliente, né, que entra na questão do cliente servidor ali, mas seria basicamente esse o recurso, interligar equipamentos de forma que possam trocar informações ou compartilhar recursos, né. E quais as diferenças entre as redes PAN, LAN, MAN e WAN? Seria, no caso, a abrangência, né? A diferença básica deles, né? A rede PAN é uma rede pessoal, né? Abrangendo uma área de mais ou menos de 1 a 10 metros, né? E ligando dois dispositivos, dois equipamentos de forma direta, né? Através de cabo ou sem fio, né? Ou sem fio ou com fio, né? A rede LAN já seria uma rede de uma abrangência maior do que a PAN, né? Seria uma rede local, né? Eu já expliquei no slide na questão anterior lá, né? Todas essas aí, as redes LAN, rede MAN, metropolitana e a WAN, que é a wide, né? A mais ampla. A diferença básica entre elas seria a abrangência geográfica, né? Que elas alcançam aí. Número 3, qual a diferença entre uma rede ponto a ponto e uma rede cliente-servidor? A principal diferença aqui nas redes ponto a ponto não há um equipamento central, né, que disponibiliza serviços para os demais, né, equipamentos daquela rede, né? Não há um equipamento central, né? Não se identifica esse equipamento central numa rede ponto a ponto, tá? Todos os computadores dessa rede ponto a ponto eles podem tanto fornecer serviços para os demais quanto utilizar serviços dos demais equipamentos, tá? Dentro da rede. Então, na ponta a ponto não tem um equipamento central, não se identifica esse equipamento. Numa rede cliente-servidor já se identifica um equipamento central, né? Um computador central que fornece serviços para os demais, certo? Aí pode ser serviços de impressão, serviços de arquivo, né? Serviços de aplicação, né? Serviços de e-mail, serviços de hospedagem de sites, né? Por exemplo, né? Então, nas redes ponto a ponto não se identifica um equipamento central e nas clientes servidor se identifica esse equipamento central fornecendo serviços para os demais computadores dessa rede, beleza? Pois na aula 4 nós estudamos um pouco sobre os equipamentos, né? Cabeamentos e equipamentos de rede, né? E alguns termos também. Aí na primeira questão dizia o seguinte: defina host e interface de rede. Host seriam os equipamentos de rede utilizados pelos usuários finais, né? Normalmente notebooks, computadores pessoais, smartphones, né? Então são os componentes que estão conectados na rede, né? Cada um é um host, né? Normalmente pode se classificar como um dispositivo que possui uma placa de rede ou uma interface de rede, que a gente consegue atribuir um endereço IP, tá? Porque no endereço IP a identificação da rede e a identificação do host. Então, o host é o dispositivo, tá? Conectado na rede que consegue receber um endereço IP. A interface de rede seria a placa de rede, né? Seria a placa de rede daquele dispositivo, né? A qual se atribui um endereço MAC, né? Endereço de fábrica, um endereço físico, beleza? Quais as diferenças entre hub, switch e roteador? O hub, ele é basicamente o que? Ele é um repetidor de sinal, né? Como nós vimos na aula de
camadas no modelo OSI, né? Ele é um repetidor de sinal que consegue, que possui várias portas, né? Onde se conseguem conectar vários dispositivos, né? Várias portas onde se conseguem conectar diversos dispositivos. E quando um dispositivo envia alguma informação e essa informação chega no hub, o hub distribui essa informação para todos os demais equipamentos, né, que estejam conectados a ele, de alguma forma, né, dentro daquela mesma rede. O switch é bem parecido, só que o switch ele possui uma tabela de identificação dos dispositivos através do endereço MAC, do endereço físico. Então, ele não faz essa distribuição da informação que chega até ele para todos os dispositivos que estejam conectados nele. Ele faz essa transmissão apenas para o dispositivo ao qual esteja endereçado, né? Então, um computador, um dispositivo envia a informação para o switch, e o switch replica aquela informação apenas para um dispositivo, que é o dispositivo endereçado, né? Normalmente. Então, os dois são dispositivos parecidos, você devem se lembrar pelas nossas aulas, né? E o roteador seria um equipamento que faz a interligação entre redes diferentes, né? Ele encontra a melhor rota, né, para os pacotes de dados que estejam trafegando de uma rede para outra, né? De uma rede para outra. Basicamente isto. A questão número 3, cite 3 tipos de servidores quanto aos serviços que realizam, explicando a função de cada um deles. Bem, existem diversos tipos de servidores, né? Existem, por exemplo, os servidores de arquivo, os servidores de impressão, servidores web, servidores de hospedagem, né? Servidores FTP e assim por diante. 3 tipos de servidores, nós podemos colocar aqui os servidores de impressão, né, que eles normalmente disponibilizam, né, serviço de impressão, além de gerenciar o acesso a estas impressões pelos computadores cliente conectados a este servidor, né? Inclusive podem implementar cotas de impressão, né, para que cada computador na rede possa imprimir um determinado número, né, de uma determinada quantidade de impressões em um determinado tempo, né, por exemplo. Esse tipo de cota de impressão pode haver para o controle, né, o gerenciamento da impressão ali. Temos também, por exemplo, os servidores de hospedagem de sites, que são os computadores servidores, né, que armazenam as páginas da web, né, e gerenciam o acesso a essas páginas, certo? Podemos colocar também os servidores de backup, né, que eles atuam em conjunto com qualquer outro tipo de servidor, né, armazenando e gerenciando, né, armazenando as cópias de segurança de um outro determinado servidor, né. Temos esses 3 tipos, temos vários outros também, né, mas coloquei esses 3 aqui: impressão, hospedagem e backup, né? Mas aí temos todos aqueles outros tipos de servidores que foram explicados durante a aula, tá? Então, basicamente, essa era a aula de hoje, tá? Uma aula que eu separei mais para essa correção desses exercícios, né? Como eu não havia dado um feedback específico quanto a eles, né? Embora caso ainda tenha ficado alguma dúvida, né? Em relação a este conteúdo, a esses exercícios, vocês podem me procurar, me perguntar. A mesma coisa quanto aos exercícios lá do ambiente virtual, tá? Os exercícios dos questionários, das listas que eu passei após a quarentena, tá? E no mais é isso, tá? Nessa aula eu não deixarei uma atividade, mas eu vou deixar lá no Ava um tópico para vocês preencherem a frequência, tá? A presença de vocês nesta aula. Então, após assistir o vídeo, assistir essa videoaula, né, vão lá e marquem a presença de vocês. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado por assistirem a videoaula. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Pelos meios usuais, o WhatsApp, o chat no Ava, tá? E até a próxima aula, então.